tivesse que escolher 3 ações para comprar pro resto da minha vida, seriam exatamente essas 3 ações que eu vou estar te mostrando nesse vídeo. E não é chute, são ações de setores que nunca vão quebrar. Muitas pessoas, quando vão analisar as ações que vão comprar, ações que vão ficar em sua carteira, elas se preocupam muito com indicadores financeiros, como por exemplo, PL, preço da ação, como também, por exemplo, dividend yield, que é um dos pontos principais, mas não é o principal. E muitas pessoas esquecem do mais importante, que é analisar qual produto essa empresa vende ou qual tipo de serviço ela presta. Agora eu quero que você pense comigo. Na sua casa você precisa de energia, certo? Você sempre vai utilizar luz, você sempre vai ter que utilizar as tomadas para carregar o seu celular, para ligar o seu computador, sua televisão, para você tomar seu banho quente. Então a energia sempre vai ser algo necessário. E agora eu vou mais fundo ainda. Você já pensou em algum dia parar de pagar a empresa que fornece energia para sua casa? Ou pensou em trocar a empresa que fornece energia para sua casa? Eu acho que não, né? Porque não tem como. Geralmente as empresas da sociedade que fornecem energia é uma só que fornece para a sociedade inteira ou uma só que fornece para a sua região. Então você não consegue trocar, você não tem concorrentes na sua cidade. Por isso é um setor sólido. E ainda assim tem alguns outros setores, por exemplo, saneamento básico e água potável, que você também não consegue trocar e nem parar de pagar. São serviços extremamente necessários para o seu dia a dia. Você precisa de água para sobreviver, você precisa de água para tomar banho, você precisa de água para beber, você precisa de água para cozinhar, você precisa também de um saneamento básico, que a água sai e vai para o sistema pluvial, vai para o sistema de esgoto. Ou seja, também é um setor sólido. As pessoas necessitam desse serviço para a sobrevivência. E você não consegue parar de pagar a água, no meu caso, vamos dizer que aqui na cidade que eu moro é a Sabesp. Eu não consigo parar de pagar a Sabesp para pôr numa Sanepar, para contratar o serviço da Sanepar. Ou seja, são empresas sólidas porque ela tem contrato fixo em regiões. Então, olhando aqui para alguns indicadores que ela nos apresenta, eu vou mostrar aqui na tela do computador. Primeiramente, a cotação da Sanepar 11, a gente tem outros ativos da Sanepar, como a Sanepar 3 e a Sanepar 4, mas aqui a gente está falando aqui agora Sanepar 11, mas todas elas apresentam os indicadores bem parecidos, tá? Então, a cotação dela atualmente é 31,96, uma variação nos últimos 12 meses, isso aqui é importante, tá? De aproximadamente 20%, ou seja, se você comprou ela há 12 meses atrás, ou seja, um ano atrás, você já teve uma valorização do preço desse ativo de 20%. O PL, que é uma das coisas principais da Sanepar, o que é o PL? É basicamente o quanto você paga para receber R$1 dessa ação. Então tá valendo 3,98, ou seja, a cada 3,98 reais dessa ação eu ganho R$1 por ano. Tá? Dividend yield, que seria 4,85%, que seria exatamente o valor que você receberia nos últimos 12 meses em dividendos dessa empresa, 4,85% em cima do valor de cotação. Quando a gente olha um pouco a questão da cotação da Sanepar, a gente consegue ver que nos últimos 5 anos ela deu uma boa valorizada, mas é uma empresa bem estável, não é uma empresa que tem muito volátil em questão de preço, mas para o longo prazo ela tende sempre a estar em alta. Outros indicadores importantes sobre essa empresa seria esse CAGR Receita 5 anos, que seria exatamente o quantos porcentos, em média, em 5 anos, a empresa aumentou de caixa, de faturamento. Então, nos últimos 5 anos, a média de aumento de faturamento dessa empresa por ano foi de 7,70%. Muito bom, inclusive. E um dos indicadores mais importantes, no meu ponto de vista, seria o CAGR lucro 5 anos, que seria a média que aumentou por ano nos últimos 5 anos de lucro, que deu 18,96%. Ou seja, a cada ano essa empresa está aumentando seus lucros em aproximadamente 20%. Quando a gente olha os indicadores históricos, a gente consegue identificar um aumento bem interessante aqui do PL, um aumento que eu digo assim, ficou mais favorável para a gente, uma diminuição do valor do PL, ou seja, a empresa está pagando mais, que esse indicador do PL é aquele que eu disse para vocês que a cada R$3,98 que eu tenho dessa ação, eu ganho R$1. Então, se você for ver desde 2020, você estava pagando 7,89 a cada R$1 de dividendo.
agora você está pagando 3,98, ou seja, a ação ela está bem interessante. Um outro ponto interessante que a gente pode olhar nessa empresa é um pouco sobre a sua dívida líquida. A empresa ela tem uma dívida líquida bem estável quando a gente se compara com o lucro da empresa. Então, nos últimos 5 anos ela se manteve em 1,43, 1,38. É uma dívida líquida, vamos dizer, saudável. Uma das coisas bem importantes também é quando a gente fala um pouco sobre os dividendos. Então, nos últimos anos, desde 2018, quando a gente consegue pegar os dados aqui de dividendos, a empresa ela vem pagando em média de 5,44%, 5,69%, aqui pagou um pouco menos, né? 4,24%, 3,82%. Em 2022 teve um estouro bem legal, pagou 8,74%, 5,19%, 5,58% e agora 4,85%. Então a gente pode se dizer que essa empresa vem pagando dividendos na casa de 5% ao ano. Então isso é interessante porque quanto mais patrimônio você tiver dessa empresa, você vai estar recebendo dividendos também em torno de 5% ao ano. Sem contar a valorização. Lembra que eu te mostrei no começo da análise dessa empresa que ela valorizou nos últimos 12 meses 18%. Ou seja, você receberia um aumento desses 18% e ainda assim mais 5% ao ano. Uma outra ação que é muito interessante a gente levar em consideração para deixar na nossa carteira, porque ela também é desse setor muito sólido do mercado, é a CEMIG. A CEMIG ela é uma companhia de energia, de transmissão de energia, fornecimento de energia elétrica, e é uma empresa muito boa que, no meu ponto de vista, está com preço muito barato na Bolsa de Valores. Atualmente, a cotação dela está em 10,68, a variação nos últimos 12 meses de 21%, isso é interessantíssimo. Um PL de 4,37, ou seja, a cada 4,37 reais que eu tenho dessa ação, eu ganho R$1. O PVP de 1,10 também indica que a empresa aí está num preço saudável para a gente comprar. O dividend yield seria 17,34%. Cara, é absurdo. Qual investimento, até em renda fixa, que está te pagando de dividendo? Qual investimento, até em renda fixa, que está te pagando 17,3% ao ano? São raros. E se é que tem, né? Então isso é interessante, mostra que a ação ela tá saudável para a gente comprar e muito barata no mercado. Quando a gente olha a questão da valorização dessa empresa nos últimos 5 anos, a gente também consegue enxergar que ela está numa tendência de alta absurda e ela tende a fazer isso ao longo prazo. Então a empresa saiu lá de R$3 e hoje está em 10,68, uma valorização muito legal para essa empresa. Outros indicadores bem interessantes quando a gente olha para essa empresa é a margem líquida. Então essa empresa está tendo um lucro de 17,25% líquido, o que é bem interessante. Além disso, quando a gente olha o indicador da média de aumento de receita nos últimos 5 anos, está em torno de 10%, ou seja, a receita dela vem aumentando a cada ano 10%, isso é interessantíssimo. E quando a gente olha o lucro dela também vem aumentando em torno de 20% ao ano. É absurdo isso, tá, gente? Isso aqui são indicadores maravilhosos para essa empresa. O que é interessante quando a gente olha para essa empresa, alguns indicadores históricos, é quando a gente pega o PL dela, por exemplo. Há 5 anos atrás, essa empresa estava com um PL de 7,72, ou seja, a cada 7,72 reais você ganha R$1. Então, quando a gente olha o cenário atual, é de 4,37, ou seja, essa empresa está muito barata para a gente colocar na nossa carteira. E quando a gente olha os indicadores de aumento de lucro, a gente consegue ver que a empresa ela deu um salto bem interessante de 5 anos para cá e ela vem mantendo essa frequência de aumentos de lucros bem interessante. Então, a empresa está num momento muito bom, num momento sensacional, assim, vamos dizer, comparado com como ela era há 5 anos atrás. A empresa vem apresentando resultados positivos e ela também é desse setor de energia, ou seja, setores que são bem sólidos no mercado. A última empresa que eu gostaria de colocar nesse vídeo, que no meu ponto de vista, na minha visão, é uma das ações que eu mais gosto, uma das ações que eu mais tenho patrimônio e de fato é uma ação muito interessante. Essa ação, ela não necessariamente é de um setor sólido como a de saneamento ou água e a de eletricidade, mas ela é um grupo, uma holding muito grande no mercado e que essa holding ela tem empresas desse setor sólido e diversas outras empresas. Então eu te apresento a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding gigante do mercado. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores dela. Bom, atualmente a Itaúsa está cotada a 11,12
a R$ 11,12. A variação dela nos últimos 12 meses foi de 27,98%, quase 30%, absurdo. O PL dela é de 7,94, então a cada 7,94 reais que eu tenho dessa ação, ela me paga 1. E PVP de 1,41, PVP bem legal até. E o dividend yield de 8,26, que é o que ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Quando a gente olha para a valorização do ativo, nos últimos 5 anos, a gente viu que ela saiu de um valor de 4,52 e atualmente está em 11,12. É uma empresa que, ao longo prazo, ela tem bastante tendência ali de manter esse movimento de alta, é uma empresa bem sólida no mercado. E ela é uma empresa que, no curto prazo, ela não tem muita valorização. Então, se você é uma pessoa que gosta de ações para curto prazo, para pegar valorização, ela não faz muito sentido colocar na carteira. Mas quando a gente fala de dividendos e ação para longo prazo, ela é absurda. Por quê? Vamos falar um pouquinho aqui dos outros indicadores. A gente tem uma média de receita nos últimos 5 anos de 7%, então a receita vem aumentando 7% ao ano, isso é bem interessante. Uma média de lucro de 15,94, então o lucro vem aumentando em média de 16% ao ano, também é um indicador bem interessante, bem positivo para a gente. A gente tem essa margem EBIT de 207%, é surreal isso daqui. E sem contar que quando a gente olha para a estrutura da empresa Itaúsa, a gente tem diversas outras empresas na parte de baixo. Então imagina uma árvore genealógica e a Itaúsa é a empresa mãe, embaixo a gente tem outras. Então olha só a estrutura que interessante. Dentro do grupo Itaúsa, a gente tem do setor financeiro o Banco Itaú, de 37,7%. Então o Banco Itaú representa 37,7% da Itaúsa. A Dexco, que é de materiais para construção. Então a Dexco, se eu não me engano, se vocês olharem provavelmente na descarga, o chuveiro de vocês tem a marca Hydra, tem outras marcas bem interessantes, que é da Dexco, do grupo Dexco. Bens de consumos, a gente tem a Alpargatas, então essa empresa também representa aí 29,5%. De infraestrutura e mobilidade, a gente tem a Motiva, que representa 10,3%. De saneamento, olha só, setores sólidos, tá? Saneamento, setores sólidos. A gente tem a Agea, uma empresa que está representando 12,9%. De energia, também são setores sólidos. Lembra que eu comentei isso no começo do vídeo. A gente tem a Copa Energia, que está representando hoje quase 50% do Grupo Itaú. E de infraestrutura, a gente tem NTS, que representa 8,5%. Então, dentro da Itaúsa, a gente tem alguns setores bem interessantes, que é o setor financeiro, um setor bem difícil de quebrar, que é o Banco Itaú, que é o maior banco do Brasil, hoje com maior faturamento, e o Itaú sempre está entre as 3 empresas de mais valor da B3. E a gente tem empresas como Dexco, que é uma empresa muito forte de materiais de construção, e duas empresas de setores sólidos, que é o setor de saneamento e o setor de energia. Então o Grupo Itaúsa, ele sempre está pagando muitos dividendos ao ano para a gente. Então é uma empresa que, se você for pegar o histórico de dividendo dela, sempre está na casa aí de 8 a 9% ao ano. E é uma empresa que tem empresas dentro do grupo que são sólidas. E se você gostou desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um comentário aí comentando o que você achou, o que você acha dessas empresas, e deixe um like, e eu espero vocês me acompanhando cada vez mais. É isso. Obrigado.